Emaús, uma viagem pedagógica. Emaús, uma viagem pedagógica. Lucas capítulo 24, verso 13 em diante. Eu vou pedir para você depois manter a sua Bíblia aberta nesse último capítulo do Evangelho de Lucas. Só Lucas relata isso que nós vamos ler aqui. E o texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, a medida aqui 12 quilômetros aproximadamente. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Até aqui. Eu não sei quem gosta de viajar, mas eu sei que cada viagem que a gente faz é uma experiência. E em cada viagem a gente aprende algumas lições. Certamente você já fez uma viagem que as malas foram um problema. Você levou mais coisa do que deveria. Talvez já aconteceu com você o contrário. Você se esqueceu de levar algumas coisas. Quem sabe alguém aqui já perdeu o voo. Eu perdi o meu voo da lua de mel. A gente aprende. A gente aprende a chegar mais cedo. A gente aprende a se programar. A gente aprende que em algumas cidades, em alguns horários, você deve evitar. A gente aprende nas viagens da vida. Essa história que Lucas conta é a história da viagem de 2 homens. É uma viagem de 12 quilômetros. Eles são discípulos de Jesus. Na verdade, a Bíblia fala que são 2 discípulos, só cita o nome de um deles, que é Cleopas, que historicamente é reconhecido como tio de Jesus. E muitos estudiosos creem que esse segundo discípulo possa ser sua esposa, porque ela também estava em Jerusalém. João conta que ela estava lá, junto com Maria, junto com as mulheres, ao pé da cruz. E esses 2 homens estão, no domingo, saindo de Jerusalém e indo para essa aldeia, para esse vilarejo chamado Emaús. E é uma viagem triste, e é uma viagem pesada, e é uma viagem carregada de um sentimento de tristeza, dor e morte. Afinal de contas, eles estavam em Jerusalém quando Jesus Cristo foi crucificado. E a conversa deles é exatamente essa. E a Bíblia diz então que Jesus aparece, surge no meio dessa viagem e passa a conversar com esses homens que não são capazes, naquele momento, de reconhecer a Jesus. Você sabe muito bem que nós não enxergamos com os olhos, né? Nós enxergamos com a mente. Os olhos são apenas um canal que recepta as imagens, mas é a nossa mente que organiza tudo isso. A mente deles não estava muito boa e eles não reconhecem o Senhor. E o Senhor pergunta: por que é que vocês estão tristes? Por que é que vocês estão tão preocupados? E eles falam: por conta daquilo que aconteceu em Jerusalém. E Jesus pergunta: o que aconteceu em Jerusalém? E eles contam: olha, a gente esperava que Jesus, esse que veio e tal, fosse redimir a Israel. E então Jesus narra toda a história bíblica, começando lá do Antigo Testamento até aqueles fatos, e para no vilarejo, vai cear com aqueles homens. E a Bíblia diz que quando Jesus corta o pão,
para cear com eles e dar graças, os olhos daqueles homens se abrem. E eles reconhecem então que o Senhor estava ali o tempo todo, sem eles perceberem. A Bíblia diz então que Jesus desaparece e eles falam um para os outros: o nosso coração não estava ardendo quando ele estava falando. Eu quero hoje olhar para esse texto e aprender junto com você 3 lições dessa viagem, 3 lições que têm tudo a ver conosco, tudo a ver com esse final de semana, tudo a ver com esse domingo. E a primeira lição que eu quero deixar para você hoje, que esses 2 discípulos experimentaram e a gente pode experimentar e aprender, é a seguinte: não se preocupe por um problema que já foi resolvido. Não se preocupe por um problema que já foi resolvido. Eu não sei você, mas eu muitas vezes já me preocupei, já fiquei ansioso, já fiquei todo agitado de forma infundada por uma questão que logo à frente eu descobri que já havia sido resolvida. Eu me lembro, por exemplo, teve um mês aqui na igreja, isso tem muitos anos, nós estávamos reformando, mexendo aqui e as nossas contas estavam bastante altas nesses meses devido ao investimento no templo, e ministério infantil e aqui nas reformas. E aquele mês estava sendo bastante justinho tudo assim para pagar as contas. E eu me lembro até de ter conversado com um colega pastor dizendo: rapaz, a conta tá alta e tal e não sei o quê. E foi curioso que 2 dias antes dessa conversa que eu estava tendo com esse amigo, no final do mês, falando sobre a dificuldade, sobre a luta, sobre, enfim, as preocupações da vida. Pô, tem uma conta alta para pagar e está difícil. 2 dias antes dessa conversa, havia entrado na conta da igreja um dízimo de alguém que vendeu uma casa e entregou o dízimo. E era algo assim que representava, naquele momento, mais de 50% de toda a arrecadação da igreja. Eu estava preocupado por um problema que já estava resolvido. Eu só não tinha sido informado ainda daquilo. Eu só não sabia que aquilo que me preocupava não deveria me preocupar, porque a solução já havia chegado. E essa é a história desses homens. Olha o que Lucas 24, verso 17, vai nos dizer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, o quê? Entristecidos. Eles estão preocupados porque Jesus morreu. Acontece que Jesus já havia ressuscitado. Acontece que esse problema, essa questão já havia sido resolvida. E eu penso que muitas vezes na nossa vida, na viagem da nossa vida, nós temos a infantilidade, a imaturidade de nos preocupar de forma infundada, de coisas que Deus de alguma forma já proveu, já solucionou, já resolveu. Nós apenas não fomos informados. E hoje eu estou aqui nesse domingo de Páscoa para dizer para você o seguinte: aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que o seu coração anseia, já está disponível. Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. Não se preocupe por um problema que já foi solucionado na cruz do Calvário. Eu vejo tanta gente preocupada, ansiosa, vivendo de forma
culposa. Ai, meu Deus, o meu passado, o que eu fiz, o que me fizeram. E essa preocupação já não deveria mais existir, porque os seus pecados foram perdoados. Mas você está dando mais ouvido para o que Satanás está dizendo do que para aquilo que o Senhor está dizendo. A gente tem uma prova e daí a gente fica preocupado. A gente tem um exame, um momento econômico difícil, uma questão familiar para ser resolvida. E muitas vezes nós nos preocupamos e nos entristecemos por bobagem. Enquanto eu estava preparando a mensagem, eu lembrei de um fato que aconteceu em 2020 ou 2021. Tem um tempinho que o pai de um amigo meu faleceu, do pastor Luciano, e eu falei para um tio meu, pastor também, ele é casado com a irmã da minha mãe, o seguinte: eu mandei uma mensagem falando, pô, o pai do Lu morreu. Ele falou, rapaz, não diga e tal, inclusive foi de Covid e tal, e não falei os detalhes para ele, porque eu tinha acabado de saber, e minha tia estava do lado dele, quando ele ouviu eu dizer, o pai do Lu morreu. E eu tenho um tio que chama Luiz, e enfim, e o pai do Luiz, meu tio, já tem 92, 93 anos, é vizinho da minha avó. E daí minha tia, na hora, ligou para minha avó, falou, viu, seu Zé faleceu. Seu Zé faleceu. E daí minha avó já ficou mal, já ficou triste, já falou com meu avô. E, né, vizinhos há 50 anos, 40 anos. E tal, não, seu Zé faleceu e tal, e todo mundo mal. Aí meu avô foi lá na casa, né, os filhos lá, bate palma, quem é que parece? Seu Zé, em carne e osso. Aí ele voltou falando, pois é, ou ressuscitou ou era outro, era pai de outro Lu, né? Mas é interessante como aquela preocupação, aquela tristeza era infundada. Eu sei que você já viveu situações assim na sua vida. Você viveu um drama, um luto, uma perda, o casamento acabou, uma enfermidade chegou, você foi mandado embora do trabalho, teve um remanejamento na empresa, você cometeu um pecado, um erro, e naquele momento você falou, é o fim, não existe mais futuro para mim. E o seu coração ficou ansioso, preocupado. Olha, os anos se passaram. Você continua aqui. Não permita que o diabo gere no seu coração preocupação, tristeza por um problema que já foi resolvido. Nós temos um Deus que provê todas as nossas necessidades. Gente, hoje eu dou risada de muitas preocupações que eu tinha no passado. Mas alguém não? Mas dou risada. Preocupações de quando eu casei. Eu me lembro, minha grande preocupação há 19 anos era como eu pagaria os R$300 de aluguel no final do mês. E eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que meu nome ia pro Serasa, e daí eu me lembro que eu comprei um Fusca 77 e nós emprestamos dinheiro para comprar um Fusca. Já parou para pensar uma coisa dessa ou não? A Dani trabalhava numa empresa, a empresa adiantava lá um salário e daí ia descontando no final do mês e falava, será que nós vamos dar conta de pagar esse Fusca que custou R$3.000? Hoje eu olho para trás e falo, pagamos o Fusca, pagamos o aluguel, tudo foi solucionado. Só que com um agravante, eu sofri à toa, por muito tempo, me preocupei. Isso não vale a pena. Romanos 8:31 diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, nós estamos falando da Páscoa, antes por todos nós o entregou,
porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O que é que Paulo está dizendo? O Pai foi capaz de entregar seu próprio Filho por nós. Pode ter certeza que Ele vai prover todas as outras coisas que nós precisamos. Então a primeira lição é essa: não se preocupe por um problema que já foi resolvido. Segundo lugar, segunda lição: não ignore os sinais de uma vitória que já foi liberada. Não ignore os sinais de uma vitória que já foi liberada. Tem uns meses eu fiz uma compra online e eu achei muito curioso a dinâmica da empresa, porque eu passei, desde o momento que eu fiz a compra, a receber SMS pelo menos umas 2 vezes por dia, dizendo o seguinte: Aquiles, o seu produto já foi embalado. Daqui a pouco falou, né? Primeiro a conta foi recebida. Não sei se alguém já viu isso. Já foi embalado. Aquiles, seu produto já está a caminho. E eu fiquei acompanhando. O trajeto daquela encomenda, até que enfim, num dia tal lá, o produto chegou em casa. Ele diz: olha, seu produto chegou com sucesso. Com sucesso. Já havia sido liberada, eu não estava em posse do produto, mas ele já estava a caminho. Ele já estava vindo na minha direção. E constantemente eu recebia alguns sinais, alguns alertas, falando para mim o seguinte: ó, vai chegar, aguenta firme. Tem alguém aqui que faz alguma compra online, igual aqueles memes de gatinho e já vai para a janela esperar, não? Que horas que o furgão do Mercado Livre vai aparecer aí? Que horas que os correios vão bater? Lucas 24, 22 em diante diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, o primeiro sinal que esses 2 discípulos haviam recebido foi a conversa dessas mulheres que tinham ido para o túmulo e percebido que o túmulo estava vazio, e os anjos que estavam ali haviam informado: olha, vocês estão buscando morto alguém que está vivo. E depois eles dizem o seguinte: alguns dos discípulos foram lá e verificaram que aquilo que as mulheres haviam dito era de fato verdade. Isso foram evidências de uma vitória, sinais de uma vitória, mas eles ignoraram essas evidências e esses sinais. O verso 32 vai dizer o seguinte: já lá na frente, logo depois de Jesus se revelar para eles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Em outras palavras, o tempo todo eles estavam recebendo indícios, sinais, como os SMS que eu estava recebendo da empresa, de que, olha, já foi liberado, a vitória aconteceu, é só uma questão de tempo, você vai poder presenciar e usufruir a conversa das mulheres, o testemunho dos discípulos que foram até o túmulo e o coração que ardia. Porém, eles ignoraram essa evidência. E eu penso que muitas vezes, gente, o tempo todo Deus está nos dando sinais, Deus está nos dando evidências de que a vitória está garantida, de que aquilo que a gente tem buscado, de que aquilo que a gente tem
clamado em Deus, já é nosso, mas a gente tende a ignorar. E dá mais lugar à preocupação, à ansiedade, à dor, à falta de evidência física. Meus olhos ainda não viram, minhas mãos ainda não tocaram. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, mas já foi liberado. Já foi liberado. E esses sinais vêm de duas formas, pelo menos aqui nesse texto. A primeira delas, através do testemunho de outras pessoas. Às vezes a gente, como das mulheres e dos discípulos, quantas vezes a gente passa por uma luta familiar e a gente fala, poxa, acabou. E daí a gente descobre que outras famílias também passaram pela mesma questão e venceram. Se enfrenta uma luta na sua saúde física, de repente uma depressão, uma ansiedade, uma dor, uma questão no trabalho, e daí alguém te testemunha, dizendo, olha, eu já passei por isso, eu já atravessei uma situação assim, e ao invés da gente abraçar aquilo e dizer o seguinte, Deus não faz acepção de pessoas, se aconteceu com ele, se aconteceu com ela, vai acontecer comigo também. Muitas vezes a gente ignora esses sinais, ignora, não leva em conta. E a segunda forma, segundo tipo de sinal que eles experimentaram foi o testemunho da palavra. Porque Jesus havia exposto para eles a palavra. E sabe, gente, às vezes a gente vem para um culto como esse, achando que é mais um compromisso religioso, achando que é mais um dia onde, quem sabe, a gente vai receber alguma informação. Não. Quando você está diante da palavra de Deus, você está diante de algo que é vivo, que é eficaz, que não volta vazia e que pode produzir mudança e transformação na sua vida. Então, quando você ouve a palavra, como uma palavra como hoje, dizendo, não precisa se preocupar, não precisa se entristecer, não precisa ficar todo agitado, porque já foi liberado, a gente precisa abraçar essa verdade e dizer, é minha e eu tomo posse no nome de Jesus. Ao invés de brigar com a nossa mente e dizer, esse cara está falando isso porque ele não sabe o tamanho do meu problema. Ele está dizendo isso porque ele não sabe a demanda que eu tenho pela frente. Hoje, essa palavra pregada para você, nesse domingo de Páscoa, é um sinal do céu para dizer para você, já foi liberado. Já foi liberado. Em último lugar, não duvide da palavra daquele que é fiel. Não duvide da palavra daquele que é fiel. Olha, esses moços aqui, esses dois discípulos, começaram a falar com Jesus, e Jesus dá um esfrega neles no verso 25, que eu acho maravilhoso. O texto diz assim, então lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Estava na cara deles. Eles conheciam as profecias. Eles conheciam as palavras de Jesus. Você vai ver o tempo todo na história de Jesus com seus discípulos, ele avisando. O Filho do Homem será entregue. O Filho do Homem vai ser escarnecido. O Filho do Homem vai morrer. Mas o Filho do Homem ressurgirá. O tempo todo Jesus está avisando, está anunciando, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas quantas vezes, gente, nós abraçamos a palavra de forma parcial. A gente crê que Deus pode fazer algumas coisas, enquanto outras a gente diz, será mesmo? Mas eu quero dizer para você que a palavra liberada é a palavra de alguém que é fiel. Aquilo que o Senhor fala vai se cumprir. Vai se cumprir, não duvide. Eu vejo pessoas ansiosas assim, salvação da minha família. Deixa eu dizer uma coisa para você.
A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ao invés de você estar se preocupando com a salvação da sua família, você deveria se preocupar em crer no Senhor Jesus. Porque é isso que você precisa fazer para que a sua casa seja salva. E às vezes a gente fica duvidando. Será que vai chegar? Será que vai acontecer? Não duvide da palavra daquele que é fiel. Olha, nos momentos mais desafiadores da minha vida, o que me segurou e o que tem me segurado em pé é a palavra daquele que é fiel. A palavra daquele que é fiel. E abraçar essa palavra. É olhar para a palavra de Deus e saber que quando eu busco o reino de Deus, todas as coisas me serão acrescentadas. É saber que na cruz Jesus levou a dor, a enfermidade, a culpa. É saber que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu termino dizendo para você, eu não sei aqui, hoje pouca gente tem esse costume, mas antigamente a gente assinava jornal, né? Quando não tinha internet. Recebia em casa Jornal de Piracicaba, Gazeta, Folha de São Paulo, Estadão. Faz tempo isso. Faz tempo. Quase que não tem mais. Mas a gente recebia lá no jornal as notícias do dia. E é interessante que esses dois caras aqui, eles estão nesse domingo vivenciando, usufruindo de uma notícia que tinha sido dada para eles há 2 dias, na sexta-feira. Então, na sexta-feira, eles haviam recebido a notícia, eles haviam presenciado o fato de Jesus ter morrido. Acontece que no domingo pela manhã, uma outra notícia já havia sido liberada. Um novo acontecimento já estava acontecendo. Aquele que morreu ressuscitou. Quem sabe você está vivendo a sua vida hoje com as notícias de ontem. Tem gente vivendo hoje com as notícias de 10 anos. Ai, pastor, meu ex-esposo. Ai, pastor, meu ex-sócio. Ai, pastor, meus pais, meus avós, o abuso que eu sofri, a luta que eu tive. E a gente vive o presente abraçado a essas notícias passadas. Mas eu quero dizer para você que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje pela manhã, ao sair da cama, você já deveria sair debaixo de uma nova informação. A misericórdia de Deus se renovou sobre a minha vida. Se a sexta-feira de dor, de vergonha, de morte existiu e existiu, o domingo da ressurreição e da vitória também. E eu não vou viver a minha vida hoje abalado mais pelas informações da sexta-feira. Eu vou viver a minha vida hoje baseado nas informações desse domingo. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Não é bom saber disso, gente? Nós temos um Deus que está vivo, que não está indiferente às nossas dificuldades, às nossas demandas. Pelo contrário, Ele está caminhando conosco o tempo todo. Acontece que às vezes as nossas preocupações e as nossas ansiedades não nos permitem vê-lo ao nosso lado. Ele está ali o tempo todo, mas a gente está com a cabeça tão em outro lugar, que a gente não consegue perceber.
Jesus nos prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei que semana você tem pela frente, eu não sei que demanda você tem enfrentado, mas eu sei uma coisa: você não vai enfrentá-la sozinho, sozinha. Jesus Cristo está com você.